noite. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social também, o nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, onde hoje vamos aprender e escutar um pouquinho da palavra de Cristo. Eu vou abaixar as luzes para que possamos fazer uma prece. Peço aos irmãos se sentirem confortáveis, fechem seus olhos, elevem seus pensamentos ao mais alto, que acalmem e serenem seus corações, que permitam que as boas energias, as boas vibrações desse ambiente possam percorrer todo o seu corpo, acalentando seu perispírito, te trazendo paz, e para que possamos nos acalmar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. E nessas boas vibrações, nós recebemos nossa irmã, nossa companheira de jornada, uma das trabalhadoras mais ativas do centro, Edivane. O púlpito é seu, seja bem-vinda novamente. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, recebendo essa oportunidade tão bendita de refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse Evangelho do Cristo, que não são apenas palavras, textos a serem lidas, mas o roteiro seguro para nos conduzir no caminho do bem. E hoje eu trouxe para nós refletirmos o tema, o sacrifício mais agradável a Deus, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. Então, nesse capítulo, Kardec ele vem tratar do sacrifício. E ele coloca para nós, no início, a passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus diz assim, que quando, antes de nós fazermos qualquer oferenda, levarmos qualquer oferenda ao altar, que volte e reconcilie com o teu irmão. Antes de levar qualquer oferenda ao altar, veja primeiro se ninguém tem algo contra ti. Depois volte e leve sua oferenda ao altar. Nesse tempo, Jesus falava aos judeus e Jesus, ele falava, as palavras de Jesus sempre estavam em conformidade com a cultura, com a forma de viver do povo daquela época. Então era bem comum entre os judeus a prática dos sacrifícios. Então eles levavam oferendas, faziam sacrifícios com o objetivo de se eximirem da responsabilidade perante os seus erros, equívocos, falhas morais. E isso a gente pode observar em todas as épocas da humanidade, todos os tempos, os povos. Sempre foi comum essa prática dos sacrifícios. Só que esses sacrifícios, eles eram utilizados, eram feitos com o objetivo de obter essas barganhas, com o objetivo de fins pessoais próprios
e com o objetivo, como eu acabei de falar, de se eximir das suas falhas. E não tinha nenhuma consequência de transformação moral do indivíduo que praticava essas oferendas aos deuses, à divindade. Por exemplo, eu pesquisei e trago aqui uma informação que os romanos, eles tinham essa prática, era comum entre eles, a oferenda aos deuses antes de irem à guerra. Porém, logo após, eles envenenavam os seus convidados. Então eles tinham essa prática de levar oferendas aos deuses, mas ao mesmo tempo estavam praticando o mal. Então essas oferendas elas eram feitas, mas não causavam nenhum tipo de transformação íntima nos indivíduos que praticavam. Só que ainda hoje, trazendo para o nosso dia, para o nosso tempo atual, hoje nós observamos que ainda existem sacrifícios, penitências, barganhas com Deus. Muitos ainda, irmãos equivocados, têm esse tipo de prática. Muitos irmãos espiritualistas ainda praticam sacrifícios de animais com a intenção de receber algo em troca, ou fazem alguma penitência para receber algum milagre, alguma coisa que eles querem muito. E hoje nós viemos refletir o que a doutrina espírita nos traz. E com essa mensagem de Jesus, nós podemos afirmar que a doutrina espírita, à luz dos ensinos de Jesus, traz para nós que o maior sacrifício, aquilo que Jesus conclama a todos nós, nada mais é do que a reforma íntima, do que a transformação moral. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 635, num trechinho lá das respostas dos Espíritos Superiores, eles falam que o homem que se apega às práticas exteriores e não ao coração é um homem de visão estreita. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para o nosso íntimo, para a nossa mudança interior, isso quer dizer que nós temos uma visão mais clara da vida, que nós temos essa visão mais ampla, dessa visão espiritual de espíritos imortais que somos. E vamos observando e vendo a importância dessa transformação em nós, dessa construção da paz interior, para que possamos também oportunizar a todos que estão à nossa volta. Então, o que mais importa é o que está dentro de nós, a nossa intenção, o que nós estamos buscando. Será que o que nós estamos buscando é algo que vai estar conosco na nossa caminhada, ou é algo temporário, ilusório? Essa é a mensagem que Jesus traz para nós. E quando ele fala assim: antes de colocar a tua oferenda no altar, volta e reconcilia-te com o teu irmão. Olha só, muitas vezes nós temos práticas, nós fazemos práticas, exteriores, e nós podemos colocar como uma dessas práticas até a prece, a oração. Quantas vezes, quantas orações foram feitas da boca para fora? Não foi feita de coração. Ou quantas vezes, quantas horas ajoelhados no chão, acreditando que eu estar ajoelhado ou estar sentado, de olhos fechados ou abertos, o número de palavras que foi dita ou não iria agradar a Deus e iria ser mais eficaz para eu conseguir aquilo que eu desejo. Sendo que, na verdade, isso nada importa. Eu posso apenas fechar os olhos e, com o meu pensamento, me dirigir a Deus de coração.
Então, é isso que é importante. E quando Jesus fala, vai e reconcilia-te com o teu irmão, Ele está nos chamando a atenção para nós observarmos como nós estamos lidando com o nosso próximo. Como que está a nossa relação com o nosso próximo? Porque não tem como eu amar um Deus que eu não vejo, que não é palpável, sem amar aquele que está mais próximo de mim. Então Jesus, a mensagem de Jesus, ela se baseia sempre nisso. Como Ele trouxe um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É nós com o próximo, com Deus. Então, é essa reflexão que Jesus nos traz com essa passagem. E Ele diz, antes de colocar a tua oferenda no altar, vai e veja se ninguém tem nada contra ti. Quer dizer, antes de nos preocuparmos com atos exteriores, preocupa com a sua conduta. O que você está fazendo no seu dia a dia? O que é a sua prioridade? Como que você enxerga a vida? Como que está a sua relação com o próximo? Essa é a mensagem maior. E por tempos, e até hoje, nós ainda, por sermos pequeninos e estarmos muito mais perto da matéria do que da parte espiritual, nós nos apegamos muito às aparências, muito àquilo que os nossos olhos materiais conseguem enxergar. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e enxergamos uma trave no olho dele, mas nós não estamos conseguindo enxergar o cisco que está no nosso olho. Nós temos uma visão limitada sobre nós mesmos e sobre o nosso próximo. Porque o que a gente vê não é a verdadeira realidade. A gente está vendo apenas o que o outro está conseguindo mostrar para nós. E tem uma história que ela repercute muito na internet, que eu gosto muito, que ilustra bem, que é a história das janelas sujas. Eu acredito que todos já tenham visto. A senhora, sempre reclamava para o marido, olha lá, a vizinha, ela não lava direito os seus lençóis. Como que está encardido aquele lençol? Meu Deus, que vergonha! E era toda vez que a vizinha lavava os lençóis, as roupas e colocava no varal, ela fazia esse comentário maldoso. E um certo dia o esposo dela, o marido dela, lava as vidraças da casa deles. Então nesse dia ela olha pelas janelas e fala, agora tomou vergonha. Agora tá tudo limpinho, olha lá, tudo branquinho. E aí o marido fala, não, mas foi eu que lavei as nossas vidraças. Então olha só, a visão que a gente tem do outro é limitada. Então muitas vezes a gente se apega por aparências. E as aparências se enganam. Muitas vezes, pessoas que estão sorrindo aqui passam por dores profundas e a gente não sabe do esforço que ela está fazendo para se manter firme. E outras pessoas que choram tanto e a gente acha que é tão frágil, pelo contrário, são fortes até demais. Então, isso é o quê? Visão nossa limitada por nos apegar às aparências, nos apegar muito à exterioridade e não buscar olhar mais profundamente, olhar com o coração. Precisamos olhar mais com o coração, tanto para nós quanto para o outro.
e buscar mais para a nossa vida esse sentido de profundidade, sair da superfície. Ficar na superfície, não mais. Na superfície dos relacionamentos, amar mais ou menos, amizade mais ou menos. Quantos textos nas redes sociais enormes, mas na vida real não é isso. Quantas declarações de amor para manter as aparências, para mostrar que a gente ama, se na verdade, no íntimo, não é dessa forma. É um exercício? Sim. É amando, exercitando o amor que a gente aprende a amar. Mas nós temos que estar conscientes perante isso. Eu estou na busca de sublimar esse sentimento, ou eu estou na busca apenas de receber curtidas, elogios e viver nas aparências. Que a gente possa pensar sobre isso, buscar a profundidade das relações com o outro. Hoje nós podemos ver também e assinalar como uma prática exterior a caridade. A caridade material, ela é tão importante, vocês não têm ideia. O quão é importante um agasalho para alguém que está passando frio. Vocês não têm ideia o quão é importante um prato de comida para quem tem fome. O quão é importante uma roupa para quem não tem um calçado. É importante. Toda ação que a gente faz em doar o material para aquele que não tem é importante. Para ele, vai beneficiar ele que precisa. Mas aí vem a questão: será que esse ato meu de doar o material está beneficiando também a mim? Como eu estou doando? Eu abro o meu guarda-roupa e falo: eu preciso me livrar dessas roupas, já não tem espaço mais. Ou cansei, enjoei dessas peças, preciso comprar mais. E querer sempre mais e mais. Ou eu estou doando de coração. Eu estou doando com intenção de auxiliar, de amparar, porque isso vai fazer sentido e vai ser importante para mim, para minha consciência. E nós refletimos mais profundamente essa passagem de Jesus quando ele fala assim: volta, reconcilia-te com teu irmão, depois venha e coloca a tua oferenda no altar. Ele falava conforme a cultura, a vivência dos judeus daquela época. Mas hoje, refletindo mais profundamente sobre esse altar, onde está esse altar? Esse altar está dentro de nós. É o reino de Deus que está dentro de nós. É o altar das nossas consciências. Toda ação que eu realizo, que eu faço, reverbera na minha consciência. Por quê? Porque as leis divinas estão na nossa consciência. Às vezes a gente cria uma imagem de Deus como se fosse humana, que Ele está numa poltrona como um juiz, e aquilo agrada Ele, aquilo não agrada, Ele está apontando o dedo para um, para outro. Não é assim. Deus é bondade e misericórdia suprema. Nós necessitamos do perdão de Deus, mas Deus não precisa perdoar a nós, porque Deus não se magoa.
Deus não se magoa com a gente. Deus é misericórdia suprema. Deus, se a mensagem de Jesus nos chama a refletir e a buscar pela indulgência, a compaixão, Deus tem tudo isso para conosco. Então tudo reverbera na nossa consciência. As nossas ações, quem vai cobrar é a nossa consciência. Então, o que nós podemos oferecer para a nossa consciência? As nossas boas obras, o esforço na transformação moral. Quantas vezes nós olhamos para nós e identificamos quão orgulhosos somos, vaidosos, egoístas. Todos nós temos essas mazelas. Por isso estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Quantas vezes nós queremos nos colocar na posição de donos da verdade, impor o nosso pensamento ao outro e não sacrificamos isso em prol da paz, da harmonia? Quantas vezes? E aí vem a pergunta: qual será o sacrifício mais agradável a Deus? Quantas vezes, por sermos tão vaidosos, acreditamos que a nossa forma de fazer é a melhor? Ninguém faz por mim, porque não vai fazer tão bom quanto eu faço. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E todos nós estamos nessa caminhada evolutiva, um aprendendo com o outro. Quantas vezes olhamos para nós e identificamos como egoístas somos? Às vezes temos tanto supérfluo e não paramos para pensar quantas pessoas não têm o necessário. E aí volta a pergunta: qual será o sacrifício mais agradável a Deus? Qual será a oferenda a darmos a nossa consciência para construir a paz interior e caminhar rumo à felicidade verdadeira? Qual será? O que de fato estamos buscando? Na exterioridade, nas aparências, buscando mudar o outro e onde nós estamos, ou buscar transformar nós mesmos? É uma reflexão que nós precisamos fazer dia a dia. Vamos buscar nos conhecer, buscar curar a nossa dor, buscar nos amar, ter indulgência primeiramente conosco, nos perdoar. A misericórdia nos conclama o perdão, e esse perdão tem que ser primeiro a nós. Identificar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, mas não no sentido de nos punir, de nos culpar, de achar que a gente é a pior pessoa do mundo. Não, mas de ter coragem e força para esforçar e transformar. Nós vamos falhar muitas vezes, mas que possamos nos perdoar, porque nós vamos conseguir ter o nosso coração, nossa mente emocional saudável e conseguir perdoar o outro. Entender o quão é difícil vencermos as nossas más inclinações, e para o outro também é difícil. Então a indulgência, a misericórdia, o perdão começa conosco mesmo. E que não falte ao nosso irmão que também se equivoca como nós. E para encerrar a nossa reflexão e a minha fala, eu gostaria de trazer uma história linda, uma história que me emociona muito toda vez que eu escuto,
que é a história de Francisco de Assis. Era muito comum entre os franciscanos o hábito da meditação e jejum. Então eles faziam jejum. E eles estavam nesse período, nesse processo de meditação e jejum. E já tinha 3 ou 4 dias que eles estavam, passando por esse jejum. Então um dos companheiros chegou para Francisco de Assis e disse assim: Francisco, você não tem ideia o quanto eu estou com vontade de comer um franguinho. Eu vou meditar, eu fecho os olhos, eu penso no franguinho. Eu vou fazer uma oração, eu penso no franguinho. Eu não estou conseguindo mais concentrar. O tanto que eu estou com vontade de comer um franguinho. Aí, com a firmeza, a determinação que Francisco de Assis sempre teve, amor pela causa, a gente pode até pensar assim, que Francisco de Assis falou: não, meu irmão, a gente tem que ser firme no nosso propósito. Nós não podemos fraquejar. Aguenta mais um pouco aí, vamos ficar sem comer esse franguinho. Mas aí, para nossa surpresa, e não tão surpresa assim, para quem sabe que o coração de Francisco de Assis bate junto ao coração de Jesus. Francisco de Assis foi lá, preparou o franguinho e sentou junto com o seu irmão de jornada em Cristo e comeu o franguinho junto com ele. Ele quebrou o jejum dele para comer o franguinho que o irmão tanto estava com vontade. A mensagem de Jesus é simples, é leve e é fundamentada no amor. No amor. E aí, com essa história, que possamos pensar: qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Permanecer no jejum com firmeza, ou quebrar o jejum pela compaixão pelo irmão que estava ali, entre aspas, na sua fraqueza, querendo comer o franguinho? Então fica essa reflexão para todos nós. Vamos buscar a profundidade dos sentimentos, amar mais, compreender mais, estender mais a mão e julgar menos. Buscar transformar intimamente e rumo à evolução espiritual. Muito obrigada por vocês terem me ouvido nessa noite e que Jesus nos abençoe. Edivane, obrigado. Edivane é sempre muito suave, muito profunda. Eu sou apaixonado nas palestras dela e me lembro quando eu comecei a frequentar essa casa, há uns 3 anos, eu sentava ali no fundo e uma das primeiras palestras que eu assisti foi dela. E a palestra dela me cativou a continuar no centro, a buscar essa casa, e ela foi uma das responsáveis por eu estar aqui, sempre trazendo com muita lucidez as palavras e os ensinamentos de Cristo. E quando a gente escuta os ensinamentos de Cristo dessa forma tão leve, a gente vê a grandeza que foi, Cristo. Isso são ensinamentos há mais de 2000 anos e são tão atuais. E o mais interessante é que parece que foi falado pra gente. Eu me vi muitas vezes nessas palavras que pareciam ser direcionadas a mim, e eu acredito que vocês também em algum momento sentiu isso. E a doutrina, essa doutrina maravilhosa espírita, nos ensina que nós somos responsáveis, cada um com a sua obra.
E a mudança deve partir de dentro, do interior, como muito bem a Edivane nos disse. Então, Edivane, obrigado, esperamos você em outras oportunidades. E ela falou, Francisco de Assis, até indicar um livro para vocês que eu acho maravilhoso, que se chama Francisco de Assis por Milanês. É fantástico, está no top 5, nos melhores que eu já li. Eu convido aos irmãos médios, trabalhadores da casa, que se façam presentes aqui, em frente à nossa mesa, para que possamos fazer o passe coletivo. Meus irmãos, que possamos nesse momento levar nossos pensamentos ao Deus Pai, ao Deus Criador, Deus que com o seu verbo nos deu o início, o ilimitado e o eterno. Esse Deus de infinita misericórdia e de infinito amor, que nos dá constantemente a oportunidade da evolução, do progresso e da melhora espiritual. Ele que enviou o Cordeiro para nos ensinar o verdadeiro amor. Cristo, nosso irmão, nosso modelo e nosso guia, que nos prometeu que onde 2 ou mais pessoas estivessem ali em seu nome, ele também ali estaria. Amado Mestre, saiba que estamos aqui em teu nome, por ti. E nessa noite pedimos que as suas bênçãos recaiam sobre cada um, sobre cada lar. E que sua infinita misericórdia permita aos trabalhadores do plano maior que depositem as energias e os fluidos necessários a cada um, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que Mestre Jesus derrame uma gota de orvalho da sua paz em nossos corações. Eu peço aos irmãos que se sentirem à vontade, que simbolicamente ergam suas mãos em direção às águas da nossa casa, que possamos abençoar, fluidificar essas águas e que possamos pensar e elevar nossos pensamentos até as nossas casas, os nossos lares, os locais onde nós sabemos que existem pessoas que necessitam do amparo da espiritualidade amiga. Que essas casas, essas pessoas possam ser visitadas por nossos irmãos do plano maior. Que essas pessoas carentes possam receber o amparo, a luz e a bênção do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Que assim seja. Sim, sim. Os irmãos, têm um recado antes de iniciar o passe individual. Convidar a nossa coordenadora dos estudos, a Bia, para falar do retorno das aulas. Boa noite a todos. Sabe quando eu venho aqui? Porque eu vou chamar vocês para estudarem, né? Então, hoje, exatamente 6 de janeiro, está fazendo 157 anos da publicação desse livro. É por isso que amanhã nós vamos começar o estudo. Ela foi publicada em 1868, 6 de janeiro de 1868. É uma obra importante
importantíssima, é a fé do Pentateuco, a organização, a codificação de Kardec, que o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Céu e Inferno fecha com a Gênese. Essa obra é importantíssima, complexa, pouco complexa. É bom que se tenha uma base dos conceitos gerais do Espiritismo, intercâmbio espiritual, mediunidade, para que se possa entender com mais facilidade essa obra. Mas, se não tiver essa base, Beatriz, nós vamos deixar de estudar, de forma alguma. Nós precisamos cumprir o mandamento. Espíritas, amai-vos uns aos outros. O segundo mandamento, instruí-vos. Então, amanhã, às 20 horas, nós começamos o estudo dessa obra, mas não só dessa. Nós também estudaremos Céu e Inferno. Tá? E com isso, o Centro Espírita Bezerra de Menezes vai ter o estudo de toda a codificação. Então, tem curiosidade, quer aprender, tem grupos de estudos que falam de toda a codificação. Aguardo todo mundo, tá bom? 20 horas. Obrigado a vocês pela presença. Agora vamos passar para o passe de cama. Obrigado e boa noite.